Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo falando da nossa igreja, da nossa liturgia, e hoje eu quero falar sobre a homilia. A homilia é uma das partes centrais da missa. A homilia é algo muito importante dentro da celebração eucarística e também dentro da celebração da palavra, mas a gente sabe que não são muitos os padres que têm um zelo com a homilia. Por isso, nesse vídeo de hoje, eu quero trazer alguns procedimentos, posturas que são deselegantes numa homilia. Anote aí e verifica se na sua paróquia acontece essas coisas na homilia. Vamos lá então, mas antes de falar do tema, convido mais uma vez você que passa pelo canal, não é inscrito nele, convido você a se inscrever, a vir fazer parte e também a compartilhar esse vídeo com os seus contatos. E que tal você compartilhar esse vídeo com o padre da sua paróquia? Vamos com o tema então. Alguns procedimentos que são deselegantes numa homilia. Primeiramente, eu queria dizer que homilética é uma matéria da teologia. Todos os padres que passaram por um curso de teologia tiveram ou deveriam ter tido aulas de homilética. Porém, não são todos que assimilam, que levam a sério. E depois de padre, quando assume uma paróquia, ele faz o que bem entende na homilia, desconsiderando aquilo que ele aprendeu nas aulas de homilética. Isso se ele não cabulou as aulas de homilética. Então, o primeiro procedimento deselegante numa homilia é quando o padre aproveita a homilia para falar da vida alheia, para dar indireta a pessoas específicas, geralmente pessoas que estão na assembleia. Então ele aproveita aquele momento para alfinetar aquelas pessoas, para dar indiretas que na verdade são diretas e as pessoas percebem. Então essa não é uma atitude elegante. Homilia não é momento para alfinetar ninguém. A outra postura deselegante é não refletir sobre as leituras bíblicas durante a homilia. A homilia existe na missa essencialmente para explicar as leituras da missa. E se o padre não explica as leituras, não se refere às leituras, além de ser deselegante, ele não fez homilia. Ele deve ter feito uma fala qualquer, mas se ele não se referiu às leituras do dia, não as atualizou, não fez uma hermenêutica das leituras, ele não fez homilia. Então não pode ser considerada uma homilia. A outra postura deselegante é quando o padre conta piadas dentro da missa na hora da homilia. Há padres que aproveitam a hora da homilia para contar piadinhas. Isso é muito deselegante. Homilia não é momento de contar piada. Você pode até fazer uma leve alusão, um tanto quanto cômica, mas não no sentido de comédia, mas contar piadas, e eu já vi padres dando exemplo e contando piadas baixas na hora da homilia. Isso é profundamente deselegante. Outra postura deselegante relacionada a essa de contar piadas é quando o padre tenta ser engraçado. Tem padres que são engraçados por natureza, naquilo que eles falam, na maneira de falar, isso é próprio, às vezes, da pessoa. Mas quem força a barra para ser engraçado, não fica nada engraçado, fica, sim, deselegante. Outra postura que não é recomendada é andar de um lado para o outro na hora da homilia. Segundo as orientações de homilética, a homilia se faz na mesa da palavra, porque você está centrado, concentrado na palavra.
Quando o padre começa a ir de um lado para o outro, andar pelos corredores, ir de uma ponta ou outra da igreja, é sinal que ele não tem uma homilia bem articulada, bem preparada, ele não está concentrado na homilia, ele está mais querendo desviar a atenção das pessoas, fazendo alguns malabarismos dentro da igreja, mas isso não corresponde a uma postura para a homilética. A homilética se faz na hora daquele intermeio entre após o evangelho e da mesa da palavra. Outra postura pouco elegante é falar em reto tom. Há pessoas assim que não fazem esforço algum para ter uma boa comunicação na hora da homilia. Não levam em consideração a assembleia, não levam em consideração as pessoas que estão lhe ouvindo, e fala num reto tom que dá sono. 5 minutos de homilia já é motivo para as pessoas estarem bocejando, com sono, com vontade que ele termine logo. Então não é bom. Às vezes, se o padre tem essa maneira de se expressar, seria muito bom que ele fizesse o exercício para mudar um pouquinho essa forma de comunicação. Outra coisa que não é elegante e não é recomendada é não preparar a homilia. Tem padres que não preparam a homilia. A homilia precisa ser preparada. É uma questão de respeito com a assembleia, com as pessoas. Mesmo que o padre tenha anos de experiência como padre, ele precisa preparar a homilia. Mesmo que ele conheça o texto que vai ser lido, faça a preparação antecipada, sobretudo com o método da leitura orante. É importantíssimo e a Assembleia percebe quando um padre não prepara a homilia. Outra recomendação nada conveniente, deselegante, é se estender em demasia na homilia. É claro que há dias em que os temas são tão atraentes que o padre acaba perdendo até a noção do tempo, mas é bom calcular o tempo da homilia e não se estender em demasia. Uma vez por outra, tudo bem, mas quando isso é uma prática corriqueira, constante, é importante que o padre reveja isso, porque não é nada elegante uma homilia muito extensa, cansativa. Por mais que ela seja agradável, se ela demorou muito, se estendeu muito, fica cansativo. Não é uma aula de 45 minutos, é o máximo 15 minutos, que seria o ideal de uma homilia. Depois, outra situação deselegante é falar de situações ouvidas em confissão. É óbvio que o padre não vai citar nome das pessoas, porque isso seria algo gravíssimo, né? Mas, às vezes, o padre cita exemplos ouvidos em confissão. É claro que se para ilustrar alguma situação, de vez em quando, pode até citar um exemplo, tal. Mas quando isso fica constante e ele expõe a comunidade, isso é uma atitude deselegante. Também é uma atitude deselegante, eu diria feia mesmo, falar de política partidária dentro da homilia, aproveitar a homilia para falar contra ou a favor deste ou daquele candidato. Isso é profundamente deselegante, seja em épocas de eleição ou fora dela. Nunca se deve trazer dentro da homilia falas de cunho político partidário. Mesmo que o padre tenha a sua opção política, e é importante que ele tenha, porque o padre é um ser político, é um cidadão como outro qualquer, que paga os seus impostos, mas o que ele não pode fazer é falar nomes de candidato e falar contra ou a favor deste ou aquele abertamente numa homilia. Isso é muito deselegante, além de ofender as pessoas, obviamente. Outra atitude deselegante é bajular as pessoas durante a homilia, sobretudo pessoas de posses,
pessoas de visibilidade na comunidade, ou seja, os ricos da comunidade, o padre bajular na hora da homilia. Isso também é deselegante. Depois, outra coisa deselegante é fazer do momento da homilia momento de avisos paroquiais. Na hora da homilia, não é momento de avisos paroquiais. Se isso ocorrer lá de vez em quando, é tolerável. Às vezes, se você quer dar ênfase a algo que está vinculado com o tema da homilia, aí sim é bom fazer essa distinção. Se aquele comunicado, aquele aviso tem uma estreita ligação com o tema da homilia, tudo bem. Mas se o padre aproveita a homilia para dar os avisos paroquiais em todas as missas, essa é uma postura deselegante. Como é deselegante também falar sempre as mesmas coisas nas homilias. Tem padres que, quando não prepara a homilia, ele fala sempre a mesma coisa. Pode ser leitura A ou B, pode ser leitura do ano A, B ou C, pode ser qualquer leitura que a sua homilia é sempre a mesma. Ele decorou um texto e fala sempre aquela mesma coisa. Já vi padre fazendo isso, né? Faz uma homilia sempre do mesmo jeito, falando a mesma coisa. Isso fica enfadonho, cansativo, era melhor que não fizesse. E fazer homilia também muito curta, 2, 3 minutos, só se for missa semanal. Mas missa dominical, você falar 2 ou 3 minutos, mostra também que o padre não preparou a homilia e está simplesmente cumprindo uma função ali técnica. Depois, outra coisa deselegante na homilia é aproveitar o momento da homilia para dar broncas nas pessoas. Já vi também padres fazendo isso, né? Aproveita o momento da homilia e dá bronca nessa ou naquela pessoa. Às vezes a pessoa está dentro da igreja e não é uma postura essa elegante. Depois também não é uma postura elegante usar palavras de baixo calão dentro da homilia. Também já ouvi padres falando palavras chulas, palavras bem desagradáveis, obscenas, na hora da homilia. Isso é profundamente deselegante. Seja o padre quem for e de qualquer idade, não é elegante falar palavras de baixo calão, palavras chulas, palavras que são agressivas aos ouvidos na hora da homilia. Depois também não é elegante esbravejar, gritar, usando o púlpito como se fosse... não vou fazer uma comparação aqui porque também é deselegante, mas usar de gritaria, de tentar convencer as pessoas no grito, né? E isso também é deselegante. Eu acho que tem um tom de voz que é mais agradável na hora da homilia e ajuda muito na compreensão da palavra, no amor à palavra, do que usar a palavra para ameaçar, para oprimir as pessoas. Isso é muito deselegante. E também não se preocupar com a postura. É outra forma deselegante na hora da homilia, a postura de relaxo. Eu acho que isso tem várias posturas que mostram relaxo, descaso com aquele momento. Então, ter cuidado também com isso. Então, essas são algumas posturas que são deselegantes para um padre e também para quem vai fazer a homilia ou reflexão da palavra, seja um diácono ou um ministro da palavra. Essas posturas não são aconselháveis. Se você tem outras, deixe escrito aí embaixo, diga como é a postura do padre aí da sua paróquia, o que você acha elegante, o que você acha deselegante, e deixe nos seus comentários. Isso também ajuda a aprender mais, a assimilar mais os valores da nossa igreja e também as nossas posturas. Então, por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção. Deixe também seus comentários e compartilhamentos, o seu joinha para ajudar o canal a crescer. E até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.